Quando a nossa alma, nosso espírito, nosso ser fica insatisfeito com as ideias, para cada paciente existe um terapeuta tão doido quanto. O terapeuta e o paciente precisam. E nós vemos o seguinte: existem várias modalidades terapêuticas. Uma delas é a arte-terapia, né, que você desenvolve, e existem outros terapeutas, outras técnicas. Só que muitas vezes uma pessoa ela passa por um procedimento terapêutico em uma modalidade que exatamente outros terapeutas também desenvolvem. Mas quando ela chega naquele terapeuta, a coisa começa a desenvolver. A pessoa tem resultados. Então, como que as pessoas que estão em casa podem entender a importância da pessoa também do terapeuta junto ao assistido no processo de revitalização, né? E isso se aplica também nos manifestos de fé, né? Em quem que você segue nos manifestos de fé. Isso é muito interessante. Não existe eu não sou psicólogo, tá, gente? Eu sou da área holística. Só para deixar bem claro, tá? Estudei psicologia há bastante tempo, mas acabei não me formando e eu percebi que aquilo não era a minha linha. O terapeuta e o paciente precisam entrar em sintonia para se levarem além. Toda terapia é bacana, toda terapia é legal. Toda terapia, ela auxilia. Seja uma terapia convencional, seja uma terapia com uma pessoa estudada para isso, tá? Sempre o terapeuta precisa ter o seu nicho de estudo bem regulado, mas para cada paciente existe um terapeuta tão doido quanto, tão loucão quanto, que eles entram numa vibração e os dois chegam numa linha de raciocínio que faz sentido para aqueles espíritos. Nós que trabalhamos conhecendo muitas pessoas, né, e conversando com muita gente, nós percebemos que muitas vezes quando chega alguém da metafísica para mim, né, falando de um processo metafísico para mim, eu percebo que aquela pessoa está mais me ajudando do que eu posso ajudar ela. E esta é a sintonia que vai fazer aquele momento ter um caminho, uma solução, um caminho bacana, um caminho próspero para aquela solução. E a gente tem muita vergonha de experimentar outro terapeuta, né? Além de já existir o preconceito em todas as linhas, né? Até nas linhas espirituais, né? A gente tem vergonha de mudar de padre. A gente tem vergonha de mudar de igreja. A gente tem vergonha de... Deixa eu experimentar. Né? Como a gente tem vergonha também de experimentar os terapeutas. Seja da área holística, seja da área científica. Da onde for a gente tem essa vergonha. Mas isso é necessário de fazer. Pois é essa junção. Acredito que até em terapias mais simples, isso é tão necessário, porque senão às vezes faz o resultado ao contrário. Quando a nossa alma, nosso espírito, nosso ser fica insatisfeito com as ideias que a gente está trocando ali, pode fazer mais mal do que bem. Toda terapia é válida, tá? Mas a gente se permitir a experimentar outros caminhos e não fechar nossa mente. Eu fui lá e... isso daí é tudo balela. Pronto, eu já coloquei uma crença na minha cabeça que eu fecho os meus caminhos espirituais. Sendo que eu não experimentei o outro que às vezes ia super bem. Ou, eu fiz 30 anos com a psicóloga e não deu resultado. Às vezes vocês só não entraram em harmonia. Mesmo ela tendo todo o estudo possível, às vezes só não bateu essa harmonia de vocês. Então, toda a terapia é muito válida. E cada terapeuta tem o seu assistido. E esta união está aí.
para todo mundo. Tanto para você que não está se encontrando um terapeuta, saiba que ele existe para você. Você que não está encontrando a sua igreja, saiba que ela está aí pronta para você. É só buscar, é só procurar. Você que não está achando o seu lugar de libertação, de transformação, ela já está pronta aí. Deixa, larga para o universo, que com certeza o universo coloca a gente na linha certa. O universo dá um jeito de te encaminhar para o lugar legal da tua vida. Tudo se encaixa, né? Você falou algo que me lembra, eu sempre coloco essa frase porque eu acho que ela é muito importante para quem está assistindo. Ramakrishna dizia o seguinte, todas as religiões estão certas, todas, não importa qual seja a religião, ela está certa. Vamos ver como é que vai se comportar o adepto, né? Então, da mesma forma, eu vejo essa questão da terapia. E você falou sobre a relação do terapeuta com o assistido. A gente vê diversos filmes, né, que são baseados nessa análise. Eu lembrei do filme Gênio Indomável, que tem, né, esse paradigma. O cara que está acompanhando ele começa a ter também influências na própria realidade e ele começa, né, a olhar para o menino ali, o professor também, né, que identifica e começa também a ter um processo terapêutico ali, que, indiretamente, né, a pessoa começa a refletir sobre a própria realidade. É certeza. Quando chega um cliente da linha da metafísica, isso é muito legal. E da linha das artes terapias também é muito legal. São sempre espelhos. Pode ser que aquela situação daquela pessoa, não está vigorando em mim naquele momento, não está na pele naquele momento. Mas sempre é um espelho. Toda vez que a gente vê, e eu tenho grupos, né? Eu faço muito grupos, eu enxergo que cada uma daquelas pessoas é um espelho meu, eu que estou me melhorando. Eu que tinha que estar pagando para aquelas pessoas estarem fazendo aula comigo, atividade comigo, no curso de desenvolvimento mediúnico que eu tenho. É incrível, cada uma das pessoas é só um espelho meu. E elas trazem coisas que eu estou falhando comigo nisso. Eu estou indo por caminhos tortos comigo nisso. E é a primeira vez que eu vejo a pessoa. É tão incrível. Você deve ter muito disso com os convidados, né? E cada convidado aqui te transforma de uma forma... Na hora que vocês chegaram aqui, eu falei, são muito familiares, você entendeu? A questão energética, a energia da familiaridade. E às vezes senta um convidado aqui que eu falo, nossa, parece que já conheço nessa vida aqui, não em outras, né? Mas parece que você já conhece, parece que você já teve alguma experiência, porque bate tanto aquela percepção que você tem, que é algo bem natural. Então, aí entra na metafísica, né? Entra muitas vezes no que a racionalidade coloca como coincidência, inexplicável, né? Então a gente vai entrando, né, nesse viés.